Fala, galerinha do quadro, amigos aí do canal. Gente, começa agora mais um chá de redação. Eu sou Rayane Oliveira, estou em ótima companhia, né, Pedro? Ei, gente, boa tarde. Eu sou o Pedro Pianetti, sou monitor de linguagens aqui do quadro e estou aqui para mais uma conversa sobre redação. O que a gente tem para hoje, Baldi? Boa tarde. Gente, aquele que saiu vai entrar logo com um pouco menos de problemas tecnológicos. É o Baldi, nossa referência de redação. Não preocupa que ele volta, gente. Não se Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, Pedro, faz a retrospectiva para a gente do nosso último podcast. Claro. No último podcast a gente falou sobre uma situação muito comum entre os alunos, que é quando você chega no 800 e não está conseguindo avançar mais depois dessa nota na redação, né? Então, como fazer para ultrapassar os 800 e atingir a excelência? A gente falou sobre estratégias para não se frustrar quando você está estagnado nessa nota, para o diferencial de uma redação que sai do 800 para um 920, 960. Falamos de várias coisas assim super legais para quem já está numa reta mais, numa parte mais avançada do percurso de treinamento na redação e quer melhorar ainda mais. Muito Sim, bom, bem-vindo! Sim, eu amei, o nosso podcast da semana passada, pelo simples fato, deixa eu chegar um pouquinho para cá, pelo simples fato que a gente conseguiu falar sobre algumas nuances que muitos alunos não conseguiam enxergar ainda que faziam, né? Eles, de fato, alcançarem a excelência. Porque quando a gente fala de passar de 840, 880, né, para 920, 940, a gente está falando realmente de uma excelência em cada competência, né? É muito difícil, por exemplo, o aluno mandar muito bem na competência 4 e não na competência 1, por exemplo, né? A gente sabe que elas estão um pouco interligadas, né? Então a gente fala de uma excelência em cada uma dessas competências, e eu inclusive dei uma dica muito legal, que ainda não tiver assistido, para voltar para assistir, que é sobre o quanto a competência 5 pode interferir nesses quesitos, porque ela é a competência que mais modifica de acordo com o tema, por exemplo, né? Porque o aluno tem que estar sempre atualizado e tudo mais. Inclusive, na semana passada, e nas aulas que a gente fala muito sobre proposta de intervenção, eu sempre digo para o aluno e para a aluna que está assistindo, tentar ficar o mais atualizado ou atualizada possível para acabar não perdendo ponto quando a questão é o agente. No entanto, há uma ressalva, né? Inclusive com o material que foi disposto aí, pelo INEP gratuitamente da correção. Alguns agentes de intervenção, principalmente esses que foram modificados muito recentemente, eles não estão sendo penalizados na proposta de intervenção. Por exemplo, ano passado, muita gente, aliás, todo mundo que citou, por exemplo, o Ministério da Cultura, essa ordem que está falando aí agora, né, de que não foram penalizados porque era muito recente essa questão da inserção dele no superministério. Então, há essa ressalva aí. No entanto, eu, como professor, sempre peço para o aluno estar o mais atualizado possível, mesmo que a própria banca aceite alguns desses posicionamentos. É muito importante a gente estar, como cidadãos mesmo, né, como cidadãos e como escritores de redação no senso crítico, estarmos o mais atualizado possível para essa situação. Porque ano passado era muito recente, mas esse ano talvez não será tanto assim. Então é muito importante a gente sempre ficar realmente o mais atualizado possível, mesmo que no manual do corretor esteja falando que, eu acho isso até controverso demais, mas enfim, a própria banca não há nada que eu possa fazer, né? Existe uma questão de agente social que estão no campo semântico de outro agente social. Por exemplo, se eu citar Poder Judiciário vai criar leis, apesar do Poder Judiciário não criar leis, a gente, né, todos nós sabemos muito bem disso, se o aluno citar isso, é considerado como um agente válido, porque está no mesmo campo semântico, por exemplo, do Poder Legislativo. No entanto, novamente reitero, eu como professor, como formador de opinião, sempre vou marcar na redação que isso é um agente que não está de acordo com a competência, porque é de fato uma competência que não é do Poder Judiciário. Mas a banca vem trazendo todas essas ressalvas, tá, gente? É só para explicar, depois se vocês acham que o Baldi não está atualizado. O Baldi está atualizado sim, eu só quero extrair o máximo de vocês. Como dito, a gente quer a excelência. Exceder sempre, e já que a gente já falou da retrospectiva do nosso último podcast, lembrem-se sempre, o podcast fica guardado no quadro oficial, nosso canal aqui no YouTube, e você consegue assistir os outros episódios quantas vezes você quiser. A gente também, né, tá sempre aceitando temas, então se você ainda não sugeriu um tema para o nosso podcast, vai lá no IG do
Quadro EAD no Instagram, e você vai conseguir, né, narrar pra gente uma dificuldade sua que pode virar um tema bem legal para todo mundo, né? Então, bora para a primeira pergunta. Hoje o nosso tema tá super legal, tá super atual. Como fica a redação com o adiamento do Enem? Eu ouvi que vocês estão preocupados? Claro que estamos, gente. Tá muito nervosismo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, não se preocupe, porque aqui no podcast a gente vai passar para vocês algumas das informações, né? Por exemplo, o adiamento, que não tem data definida, mas já foi decidido que será de 30 a 60 dias, com uma pesquisa pública para os participantes em junho, que a gente ainda não sabe como será, mas sabe que será na página do participante, para decidir essa data. Então, a gente descobriu que tem o quê? Mais tempo. O adiamento já é certo. A data original já foi. Então, a gente começa perguntando, né? Já que esse é um assunto que mexe com tantos estudantes, todo mundo acompanhando essa jornada de estudos, a gente tem que pensar que a gente, dentro do podcast de redação, tem que pensar exatamente como prosseguir com isso dentro da nossa área, né? Dentro da redação, que é mega importante, e a importância dela não mudou em nada, mesmo com o adiamento do Enem. Né? Então a gente queria saber um pouco de você, né, Balt, o que é a instituição do Enem, como prova mesmo, o SISU, a questão do ingresso, e as universidades públicas que adotam, né, esse método, o que isso representa para a realidade dos estudantes brasileiros. Falando um pouquinho da prova e já como a redação aparece nessa prova, só para a gente ter esse panorama para entrar mesmo nas questões mais atuais. Excelente pergunta. Eu acho o seguinte, eu sempre digo, eu acho que isso é consenso em vários educadores, o quanto o Enem é, antes de mais nada, uma prova muito inteligente, porque leva a aspectos não tão conteudistas, né? A gente vê aspectos mais interpretativos, a gente vê aspectos mais que mexem realmente mais com o âmbito intelectual de uma maneira diferente, né? É o famoso jogo de cintura, né? Eu acho muito legal, porque minimiza um pouco o extenso conteúdo que o aluno vê durante toda a sua vida e foca em pontos muito importantes e pertinentes. Isso eu falo mais especificamente na minha área, né? Mas imagino que isso aconteça em todas as disciplinas. E é muito importante pensar que o Enem, talvez muitos de vocês são muito novos, né? E não lembram como eram os vestibulares antigamente, né? Cada vestibular era um vestibular próprio. E o aluno, se ele quisesse treinar e testar vários vestibulares para a forma de ingresso, ele não tinha muito assistência para isso. Primeiro que era muito caro, né? A gente pensar, por exemplo, que o aluno que quer testar 5 vestibulares diferentes, ele tinha que, muitas das vezes, viajar para várias cidades, né? Pagar, enfim, trajeto, pagar comida, pagar prova, pagar hospedagem, em cada um desses casos. E eram vestibulares muito diferentes, cada vestibular tinha seu próprio edital, então o aluno tinha que ficar permeando vários editais e perdendo muito tempo olhando vários conteúdos e treinando para cada tipo de prova. Inclusive, muitas das provas, quando se diz respeito à redação, colocavam em seu edital gêneros diferentes, né? Então, ou seja, era um Deus nos acuda para o aluno que queria vários vestibulares. Então o aluno ele acabava ficando restringido à cidade que ele nasceu ou ao estado que ele nasceu. Poucos eram os alunos que conseguiam, né, fazer vestibulares distintos. Então, o Enem, quando ele era um exame do ensino médio, né, por isso que chamam o Enem, e ele avaliava a qualidade de estudo das instituições, levando em consideração o conteúdo basicamente do ensino médio, claro, né? Então, ele não servia para adentrar em nenhuma universidade. Quando veio o sistema unificado, que foi o SISU, esse sistema ele veio para realmente democratizar o acesso à educação superior no Brasil. E acredito, eu dei uma olhada em algumas matérias que o Enem, inclusive, aumentou, né, e realmente, efetivamente, cumpriu esse papel de colocar mais gente na universidade aí, né? E isso é muito importante, a gente pensar, por exemplo, que o SISU ele veio realmente para modificar os panoramas da educação na sociedade. Ele veio para democratizar ainda mais, a tornar o acesso ainda mais justo, né? Acho que a palavra talvez seria justo, mais justo aí para a sociedade brasileira. E também, é claro, quando se trata de conteúdo, como falei, é uma prova que eu sou muito fã, porque eu acho uma prova muito inteligente e a redação ela vem mostrando isso muito claramente. Quando a gente fala da redação do Enem, a gente vê um aspecto primordial, que é a questão do senso crítico. Não é que a prova do Enem, gente, seja mais fácil, mas é isso que eu estou querendo dizer, viu? Não é questão de ser mais fácil ou mais difícil, é apenas um conteúdo cobrado de uma maneira diferente, beleza? Então, já quero deixar isso bem claro. E a redação do Enem, especificamente, ela traz uma questão muito grandiosa
da dissertação, né, especificamente argumentativa, que é a respeito do senso crítico, né? E esse senso crítico na dissertação do Enem, ele está muito voltado ao posicionamento do aluno na redação. Esse posicionamento, é claro, a gente está falando aqui em termos técnicos, né? Vocês que estão acompanhando a gente mais tempo, acredito que já não tem um problema com esse tipo de nomenclatura, que é a tese, né? Esse ponto de vista do aluno, esse posicionamento dele perante aquele tema, né? E é um tema, gente, sempre voltado ao caráter social. Por isso, mostra novamente o senso crítico do aluno. Ele saber exatamente o papel dele na coletividade. A gente está falando da subjetividade do aluno, mas, é claro, ele saber o quanto essa individualidade está acoplada aí numa coletividade. Vai muito com aquilo que você mandou, né, do Pierre Bourdieu, né, uns dias atrás. E isso é muito importante. Por quê? Porque o aluno tem que saber não só o papel dele como indivíduo, mas também o papel dele como coletivo, e também ele tem que saber uma competência que foi inovadora, né, que começou a ganhar grande ênfase no caso do Enem, que é a competência 5, que trata da proposta de intervenção. E o que é isso? Além do aluno saber o papel dele como indivíduo no coletivo, ele ainda tem que saber quais são, né, as possibilidades de melhora todas aquelas problemáticas que ele abordou. Ou seja, ele não pode simplesmente jogar as problemáticas lá e trabalhá-las, né? Ele tem que efetivamente solucionar aquilo de alguma forma, e ele tem que saber alguns mecanismos sociais muito importantes e que até então muitos alunos não tinham a ideia, né? Por exemplo, por conta disso, como eu estava dizendo mais cedo, muita gente hoje sabe que o Poder Judiciário não legisla, né? Ele apenas julga, e o Poder Legislativo ele apenas legisla, né? Ele não executa. Então isso é muito importante, porque deu a ideia do aluno saber mais ou menos, né? Claro que não profundamente, não é que todo mundo seja formado lá no direito constitucional, enfim, sabe exatamente tudo isso, mas deu uma ideia basicamente de como funciona a separação, né, de poderes da nossa sociedade, e também qual é a função de cada órgão desses agentes interventores que não são tão conhecidos assim, ou seja, qual que é o papel da escola, o que a escola pode fazer, qual que é o papel da sociedade, o que a sociedade pode fazer, o que as famílias podem fazer, enfim, como que esse tema, qual vai ser a abrangência desse tema na sociedade. Então o Enem, ele vem como uma ferramenta, né, de mostrar para a gente, de fato, como funciona uma sociedade. E isso é uma sementinha que põe lá no senso crítico do aluno, que ela vai florescendo com o tempo, né? Quem quiser passar na universidade, é mais possível que se faça isso baseado, é claro, num senso crítico elaborado. E é isso que as universidades querem, né? Então, juntou a fome com a vontade de comer. E é claro, também é muito mais fácil, né, gente? Convenhamos, a gente ter um vestibular, isso também do ponto de vista das instituições, ter um vestibular, né, que aborda todo mundo, e o aluno pode, é claro, escolher vários, né, até 2 cursos, e as universidades aí ele pode percorrer durante a semana SISU aquela que mais favorecê-lo. Então, assim, eu não vejo pontos negativos nesse quesito. É claro que temos críticas, né, e eu acho que muitas das perguntas a gente vai passar para isso mais adiante, e eu estou pronto para criticar. Estou aqui. É isso. É isso mesmo, Balt. Acho que você fez uma análise super bacana sobre o papel social mesmo do Enem, a partir da sua criação, da educação. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou só dar uma boa tarde aqui para Maiara, Laiane, Isabel, Rayara e outros meninos, Pedro e Paulo, que estão aqui interagindo no nosso chat. A gente vai chegar nas perguntas de vocês mais para frente. Então, puxando aí para a próxima pergunta, você já meio que puxou falando dessa questão da crítica. Eu ia justamente comentar que, né, já mais de 10 anos de Enem, né? Nossa, muito tempo. Pois é. O que a gente já teve de, assim, desafios, problemas, melhorias, isso também na parte da redação, né, que mudou, que foi uma prova que foi alterada também com esse tempo. Então, eu queria saber o que você acha dessa evolução da prova histórica e né, quais são as possíveis críticas que a gente pode fazer a esse processo, ou como, né, envolvendo, já chegando à polêmica atual, que é uma prova que foi adiada por uma questão social, uma questão da pandemia, né? Uhum. Nossa, essa pergunta aí você tá querendo cavar minha cova, né? Não, mentira. Mentira. Não é isso não. É porque, assim, gente, é uma prova também muito difícil. São milhões de pessoas, né? São milhões de pessoas fazendo a prova, e é realmente muito complicado a gente traçar todas as arestas para comportar toda essa situação.
No entanto, é claro, eu não estou justificando, não estou tentando defender o papel, não só, né, do governo atual, mas dos governos anteriores. Como o Pedro disse, são 10 anos de prova, e durante todos esses 10 anos de implementação aí do SISU, a gente percebe diversos erros em diversos anos, em diversas situações, né? A gente já teve erro de impressão, a gente já teve erro de vazamento de prova, a gente já teve prova reaplicada, a gente já teve erro de TRI, a gente já teve, enfim, inúmeras situações que aconteceram ao longo dos anos que nada justifica, é claro. Eu entendo que é muito difícil a gente ter, né, impressão desse tanto de prova, sigilo para esse tanto de prova, mas a partir do momento que se firma um compromisso, né, esse compromisso ele deve ser cumprido. Então, e é todo ano, né? Por exemplo, tem um erro recorrente todo ano, que eu não consigo entender. Deus, me ajuda a entender. Como que todo ano o site fica sobrecarregado? Né? Eu imagino que seja difícil, não ter uma base de dados, enfim, não entendo muito ciência da computação, mas eu imagino que é algo que já é previsto. Eu, ano passado, já sabia que esse ano ia ter problemas, né? E esse ano, né, vai ter problemas ano que vem também, quando for a questão da semana SISU, né? Com certeza é algo que sempre dá problema. Então são erros que sempre acontecem que eu não entendo como ainda não são solucionados. Agora, a prova ela tem sempre ficado melhor, né, em alguns sentidos. A gente percebe, por exemplo, que no último ano teve uma questão muito problemática com a prova de humanas. A Rai está aí, que não me deixa mentir, que é a respeito da ditadura militar, né, que foi o único ano que não caiu esse conteúdo. E eu acho isso problemático. A gente tem sempre que olhar esse senso crítico também. É uma prova pública, né, uma prova do governo, uma prova elaborada pelo governo, e a gente tem sempre que pensar nessas situações, né, o porquê disso ser ocultado, enfim, diversas situações que eu acho importante a gente ressaltar. É uma prova com diversos problemas, mas a soma geral eu considero sim uma prova muito positiva, e eu continuo defendendo, né, a prova do Enem, porque eu acho que realmente só quem viveu, né, os anos anteriores, eu, por exemplo, antes de fazer o vestibular era assim, né, sou um pouquinho antigo, então a gente percebe que realmente modificou muitas coisas, né? Eu lembro de como era difícil para mim e para meus colegas a gente decidir qual vestibular a gente ia restringir, qual curso a gente ia restringir, e isso era muito complicado. Então a somatória geral eu acho positiva, no entanto eu vejo um descaso muito grande com diversas situações que acontecem. E aí eu me coloco muito no papel do aluno, porque, por exemplo, no Instagram muita gente me chamava lá, Balt, não estou conseguindo trocar minha foto, já tinha mandado a minha foto, então paguei meu boleto, mas meu boleto não aparece. E são coisas que atacam a ansiedade do aluno, são coisas que interferem no estudo do aluno, são coisas que interferem na vida do aluno. O aluno realmente fica, né, perdido com essa situação. E a gente, como professor, a gente se sente, sabe, sem poder nenhum para ajudar. O que a gente pode fazer? A gente tenta entrar, né, com conselhos, a gente tenta entrar com falar, vai dar tudo certo, e realmente vai dar tudo certo. Já viu que se estenderam, né, para a questão por causa desses erros, mas a gente fica meio, sabe, sem força para saber o que vai agir, e realmente é um descaso que às vezes é grande, mas que a gente sabe que a somatória é positiva. Então minha solidariedade a todos os estudantes, minha solidariedade a todos os colegas de profissão. É realmente um período bem complicado e tem coisas que não ajudam mesmo, mas o que a gente tem que fazer é ficar realmente todo mundo próximo, juntos, e tentar realmente cobrar efetivamente quais são os nossos direitos em relação a isso, viu? A questão da prova ter sido adiada, eu acho que foi legal, né? Tipo assim, se a gente for avaliar todas as questões que estão na sociedade atualmente ligadas a uma pandemia, né? E realmente acho que é isso que cabe aos professores, a afagar os alunos, falar assim, gente, a gente está aqui com vocês, a gente está aqui para isso e vamos junto. É isso que resta para a gente. Ai, Balt, eu amo suas dicas e sua sinceridade, né, gente? A gente tá lidando com... Eu falei isso hoje na live de 14 horas, que nós falamos sobre o adiamento do Enem de uma forma geral, tá, gente? Estamos trazendo agora da redação. Mas quem quiser dar uma olhadinha no nosso canal oficial, encontra fácil essa live para saber mais informações ainda. Eu concordo muito com o Balt na questão, né, quando ele falou que a prova sofreu modificações e outros problemas, gente. A pandemia é a nossa surpresa do ano, né? Mas a gente já teve Enem cancelado, teve que reaplicar, a gente já teve problema com prova, então a gente precisa estar sempre preparado que se é uma aplicação humana, ela pode ter problemas, né? Ela pode ter erros e ela tem a ver com o contexto nacional. Então, se a gente tem um problema em um estado, isso dificulta a questão da aplicação como um todo,
né? E eu tenho certeza que a gente vai ter as respostas. Eu queria até contar um pouco. Eu fiquei com um problema, um baita de um problema do boleto, inclusive na minha inscrição, e eu estou tentando resolver um caso particular. Eu ainda estou com esse problema. Sério, eu também. Eu paguei e agora eu ganhei isenção de novo. Tinha aparecido isenção, apareceu o boleto. Eu paguei o boleto, agora apareceu isenção de novo. Se tiver mais alguém aí, comenta no chat que a gente tá junto, hein? Se eu tiver resposta, eu vou falar para postarem lá no Instagram. São pessoas que estão com casos parecidos, como o meu, como o Balt também, que teve problema para gerar o boleto, né, Balt? Na verdade, eu paguei e até hoje não foi reconhecido. Eu paguei, saiu da minha conta e não... Tá pago. Mas, a gente vai ter de novo, né, mais um dia pro boleto. Então, hoje acabam as inscrições 11h59. Mas até amanhã você tem para esse boleto cair. E eles tiveram problemas gigantescos, gente. Tanto na emissão dos boletos que não chegavam, quanto no recebimento, quanto nessa questão da isenção. Então, tem 1000 questões, todas relacionadas a dinheiro, a isenção. Então, não se preocupe. De qualquer forma, nós não vamos sair prejudicados, né? A gente ainda vai ter revisão dessas questões. E aí, como eu comecei a explicar aqui, porque a próxima pergunta é exatamente sobre esse adiamento, sobre essas mudanças que nós vamos ter que fazer, porque nós estamos vivendo um momento único da história, tá, gente? A gente, por exemplo, compara com a gripe espanhola, entre outros, mas, assim, eu historicamente posso falar com vocês que a gente nunca viveu isso, não. Principalmente porque a gente está na era tecnológica, a gente está em outro momento da nossa história e também muito mais gente, então muita mais gente para ser contagiada, para poder lotar o sistema de saúde. Então, o que basta a gente esperar, né? Decidir o que vai ter, se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, esperar, que está na mão dos ministros, está na mão do governo. E aí uma coisa que eu queria falar também é da guerra de narrativas. A prova é uma narrativa. Gente, Maria quer participar, tá? Desculpa, mas ela queria dar um oi. Mas tá aqui inquieta, também tá doida atrás do Enem. Então a gente tem que pensar que é uma guerra de narrativas. Um governo, quando ele monta uma prova, né, os professores montam uma prova, estão montando uma perspectiva da narrativa, principalmente da história do Brasil mesmo, sabe? Porque a maior parte dos textos vai engajar no nosso país, na nossa situação. Então conhecer isso, igual o Balt falou, ser informado, faz parte de fazer essa prova. E aí, vou voltar agora, né, Balt? Não, fui longe. Mas aqui eu queria que você falasse um pouquinho do que é ganhar esse tempo extra, né? No caso, a gente, com o adiamento, temos mais tempo para a prova, ou seja, mais tempo para estudar, se preparar. E o que isso acontece para a redação? Como fica? Beleza. Então, são mais tempo útil de estudo, né? Eu acho que quem já vinha se preparando, quem já vinha estudando no EAD, percebeu o quão privilegiado né? Tipo assim, no sentido de não paro, estou continuando tendo meu estudo, estou continuando fazendo meus exercícios, tendo minha monitoria, corrigindo minha redação, enfim, fazendo todas as situações que qualquer pré-vestibular tem, mas nesse caso a gente não para, né? Não temos essa, e também não tivemos dificuldade de, enfim, dessa adaptação, porque para a gente é muito natural, né? Nosso dia a dia. Então, assim, para os alunos, né? Eu acho isso muito legal, porque a gente ganha realmente um pouco mais de tempo de estudo. Não acho legal o adiamento, porque é algo ligado à pandemia, enfim, uma coisa que não tem realmente lado positivo, mas acaba ganhando, né, um tempo útil aí, um tempo extra, não sei se é bem extra, mas um tempo útil de estudo. Isso aí dá margem para dois tipos, né, de situações, né, aos alunos que ainda não começaram e para os alunos que já começaram, estão mandando bem, enfim, uma série de situações que podem ser colocadas nisso. E eu acho que, tipo assim, em redação talvez seja muito importante, porque é uma disciplina que demanda mais tempo para se aperfeiçoar, para se aprofundar. Tá aí o Paulo Arnaud, que me zoou, né, falou assim, como agradar o Baltazar? Paulo, nem minha mãe, nem minha avó me agradava também, então assim, é meio difícil me agradar, tá? Eu sou bem chato. Então, até perdi a linha que eu estava falando. Paulo só vem para me zoar, Deus. Mas aí a gente tem um tempo maior de aperfeiçoamento, de aprofundamento, e a gente precisa utilizar esse tempo para a gente dar uma volta, né, em alguns conceitos fundamentais e ver alguma coisa que talvez, né, vocês passaram despercebido ou que estão errando na redação e o corretor está sempre penalizando, para vocês darem, né, uma olhada nesses erros específicos para realmente ir aprimorando e aperfeiçoando e adiantando aí para que você chegue lá realmente com uma nota garantida, né? Aproveitar que vocês estão num ambiente de estudo que é possível permanecer com a qualidade maior
a mesma ou até superior de qualquer outro pré-vestibular, né? Então é importante vocês sempre utilizarem desses recursos para aprimorarem cada vez mais, tá bom? Realmente tem, né, um lado muito, muito polêmico, né, dessa decisão do INEP. Rolou um debate intenso aí, até em termos políticos, em termos, né, de decisão ministerial e várias coisas. E aí eu queria, né, perguntar assim, como no lugar do aluno também, me colocando no lugar do aluno, como entender os motivos para esse adiamento e como usar esses motivos a meu favor, assim, no momento de pensar que eu estou tendo uma oportunidade de lidar melhor com esse cenário tão caótico que está no mundo, né, com o coronavírus e todos os seus impactos. Então, quais são os motivos e como usá-los, né, a seu favor? É importante, acho que talvez entra até um pouquinho no que eu disse antes, né? A gente pensar que a gente tem mais tempo e a gente continua tendo as ferramentas que a gente sempre teve no nosso caso, né? Aqui no quadro. Então é muito importante, e ressalto essa importância de continuar tendo uma produtividade, se não maior, quando eu estou falando de redação, para quem tem dificuldade. E também, é claro, não deixar de lado essa disciplina e aproveitar esse tempo para ir aprimorando cada vez mais. Porque é uma disciplina, gente, eu percebo isso com ganho de causa, porque eu trabalho com ela já há muito tempo, é uma disciplina que a gente aprende e morre burro, né? Eu costumo dizer isso. Eu cada dia aprendo mais, cada ano o INEP modifica algumas coisas, né, do manual de correção, então a gente tem sempre que ficar se atualizando, né, e a gente tem sempre que tentar ao máximo ficar atualizado para diversos eixos temáticos, para diversos repertórios. Então é realmente uma redação, uma disciplina que ela é inacabável, né? A gente não consegue chegar ao fim, falar tipo assim, agora eu vi todo o conteúdo que eu tinha de ver. Não, tem sempre algum tema que a gente não viu, tem sempre alguma regra gramatical que passou despercebido pela gente, tem sempre conectivos que a gente não sabe quais são as extensões vocabulares deles, ou seja, se a gente são diversos conectivos para um campo semântico, né? Então a gente tem sempre que ficar variando de conectivos, tem sempre algum dado que é desatualizado, tem sempre algum ministério que cai, enfim, é uma disciplina que a gente tem que ficar em constante. É como se fosse uma corrida, né? Como se fosse uma maratona, só que essa maratona não tem uma linha de chegada. Então, todo o tempo que a gente tiver para ganhar nessa situação, é importante que a gente aproveite, porque a gente vai estar cada vez mais um passinho mais perto do infinito. Uau, isso vai pro blog, viu? Tem que ir mesmo, porque é muito conteúdo de qualidade. Balt, cada vez que você abre a boca, eu falo assim, gente, dá um vídeo lá do Minuto, do IGTV. Então, assim, se você tem acesso a esse compilado, né, no podcast, não dá para perder. Anota, gente, as dicas, não deixa de fazer isso não. E eu vou dar uma passada aqui no chat para colher, né? O Baltazar já pegou o Paulo tá ainda zoando, gente. O Paulo é um ótimo aluno, tá? Ele falou que vai efetuar a inscrição e que o 0 dele já tá garantido. Ô, Paulo, você não vem não, parece. Tá? Parece. E tirou 920, ele tirou 940, ele tirou 940 ano passado. Tá aí fazendo show, Paulo. Ah, Paulo. Aí não dá, cara. Para de fazer hora com a gente. Vem pegar a dica para sair dos 800, ficar lá em cima de novo esse ano, lembra disso. E aí eu queria falar também sobre uma aluna. A Mayara colocou que ela é muito burra e nunca vai passar e por isso ela não se inscreve. Pode parar com isso. Mayara, a gente está aqui para aprender. O trabalho para o vestibular é uma construção, cara. E a gente sempre na construção começa do primeiro tijolinho. Parece difícil subir a parede. Mas quando a gente começa, a gente está dando o primeiro passo. Então, não vamos acanhar, isso não existe, tá? Você é capaz, e eu tenho certeza que se é seu sonho, seu objetivo, você vai triunfar nisso com muito esforço, tá? E aí, a gente também teve, né, uma pergunta sobre as aulas do dia 1º, eu creio que ela está se referindo às suas aulas, Balt, então elas ocorrem dia 16 e 17, aqui também no canal de aulas ao vivo do quadro, então fica sempre de olho qual o canal que está acontecendo na aula. Beleza, 16 e 17, não entendi nada. Que? 16 horas e 17 horas, Balt. É só aula. Tá. Minhas aulas, toda segunda-feira. É isso mesmo, gente. A Lívia perguntou, aí eu trouxe para você. O Felipe falou, mas vai ter redação mesmo com o Enem adiado? Redação é importante, Felipe. O Balt acabou de falar. Eu tenho certeza que a chance é muito grande da redação não ser cortada. Porque, fala sério, né, Balt? Um terço da redação, você acha que isso vai acontecer?
Eu espero que não, porque todo o meu trabalho depende dessa prova, né? Tipo assim, então é importante que permaneça. E a redação vale 20% eu nem falo mais da prova total. Falo que ela vale 20% da sua aprovação. Não deixa de ser, né? Então, tipo assim, olha aqui. 1/5 da sua nota, ele é totalmente ligado à redação, então permanecerá. Inclusive é uma pauta importante isso para a gente falar aqui, que a prova ela já foi elaborada, possivelmente ela não vai ser reelaborada, vai continuar sendo do jeito que ela tá mesmo, tá, gente? Então o tema foi elaborado ali para abril, né? Abril e até junho a prova, se ela já não tivesse sido elaborada, ela deve estar sendo terminada agora, então é muito importante a gente ficar de olho nisso. Uma chave boa para saber qual que é o período que essa prova é elaborada é olhar nos textos motivadores da prova de redação, qual que foi o acesso da pessoa ali, o último acesso dela naquele site que ela pegou aqueles dados. E aí a gente consegue traçar mais ou menos quando a prova foi elaborada. Caetano, é isso. Os pets do chá de redação, né, gente? A gente tá sempre aí, Caetano, Maria, dando um tá sem microfone. Tá sem microfone? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Tá tudo bem, tá tudo certo, Rai, no seu som. Então, eu vou só puxar o Roberto e a Sara, né, pensando que o Roberto colocou que o descaso do sistema de educação da pátria educadora, né, nos últimos governos agora está chegando à conta para pagarmos. Eu acho que, Roberto, mais do que uma conta, né, a gente tem que imaginar que cada vez mais o Enem cresce, né? A gente começou com o número de vagas e aí as universidades foram aderindo. Cada vez mais cidades, né, estavam com a aplicação na prova. Então, hoje é uma operação em massa. Como toda operação em massa de humanos, ela pode acontecer erros e a gente tem que frisar a parte sempre importante, né? Nossa luta continua. Nossa luta como professor, nossa luta como estudante, para buscar realmente essa pátria educadora, buscar uma prova melhor, uma prova sem erros, né? Então a gente está nessa jornada junto e a gente tem que fazer o melhor possível, porque depende de gente que está muito distante da gente. E tem que lembrar, é o Brasil todo numa só, né? Então a gente sempre tem que trazer isso para essa prova do Enem. E a Sara perguntou se o Covid poderia cair na prova do Enem. Aí eu vou meio que lançar, mas o Balti poderia só complementar essa resposta, que ano passado a gente percebeu, né? Eles sempre vão na contracorrente, para que não seja um tema também muito fácil de ser discutido, né? Por exemplo, a democratização do cinema foi contracorrente porque justamente não tínhamos mais o Ministério da Cultura. Então você cobra um negócio de cultura, mas você não tem mais esse lugar, entendeu? Então foi uma coisa meio que deixou as pessoas pegas de surpresa. Então a gente tem que pensar sobre isso e não, claro, né, igual o Balt fez um tema na nossa plataforma para vocês treinarem com o Covid, mas pensando sempre que pode cair outra coisa, né? Não vamos ficar só na viseira desse pensamento, né, Balt? É importante a gente ressaltar isso. Tipo assim, pode ser que não caia, né? A gente nunca sabe também, porque acertar isso é bem complicado. Mas como papel de educador, a gente trabalhou esse tema, tem esse vídeo, inclusive, viu? Disponibilizado aí para vocês, que é se coronavírus cair como tema da redação, né? Tá lá, e eu trabalhei vários, né, temas que poderiam cobrar esse eixo temático, e no caso o coronavírus, o Covid, que está aí dentro da saúde, né, e trouxe vários repertórios também para a gente trabalhar, estratégias argumentativas, então, para desencargo de consciência, que é nosso dever, né, enfim, trazer o máximo de informação para vocês e conhecimento. Então, está lá disponibilizado e gratuitamente. Já quero convidar todo mundo que está aí, né, todo mundo que quer uma semana de estudo, de aprendizado aí em redação, que acha que precisa dar uma implementada no conteúdo, ou mesmo você que está mandando bem, né, mas em algum erro ou outro você sempre, né, é penalizado e não sabe como melhorar na sua nota, está estagnado aí, a gente vai ter a maratona 920 mais na redação do Enem. Eu vi uma pergunta aí, ó, como passar dos 900 na redação? Vou te responder isso na semana, né, na maratona de 920 mais na redação do Enem. Para se cadastrar, basta clicar aí no link, né, do que está aí no YouTube, imagino eu, mas serão aulas gratuitas e de muita qualidade que eu vou ensinar justamente isso, como ultrapassar os 920 na redação do Enem, e essas aulas acontecerão do dia 1 ao dia 7 de junho, beleza? A gente está aí com um grupo de Telegram, a gente está aí no Instagram, quadro EAD, @balteduca, que é meu Instagram, e a gente vai trazer essa maratona de forma gratuita para todos vocês, para que vocês tenham o máximo de aproveitamento na disciplina de redação, tá bom? Uau! Eu vou só enfatizar também o Paulo, que estava de brincadeira, voltou para dar uma super dica. Coloca pra gente, João, um comentário do Paulo. Eu acho que tem que levar o estudo como se a prova ainda fosse de primeiro.
de novembro. Dessa forma, terça A, olha isso. Uau, Paula, dá licença. Só na mesóclise, bem chique. Tempo e ainda não determinado para revisar. Então, você vai usufruir do tempo se você conseguir manter a rotina saudável, continuar produzindo, porque, igual eu falo, a gente não é máquina, se você para, você não lembra o que você estudou, galera. Então, é continuado, a gente não para, não. O Roberto falou que tem 57 anos e foi a filha dele que apresentou a gente. Roberto, vem com a gente, é um podcast semanal, redação é mega importante, e claro, o quadro tem muito conteúdo, assim, tenho certeza que vai te ajudar demais para se prestar o Enem. Tá? Vamos com tudo, porque o Balti sabe, a gente tem vários alunos, principalmente por ser um cursinho online, né? Então a gente está acostumado com essa jornada de quem está voltando para prestar o Enem depois de algum tempo. Então não se preocupa, vamos firme e vamos juntos, tá? Agora para a próxima pergunta, Balti, eu queria falar um pouquinho sobre, para quem não começou a escrever redação, pode até ter começado a estudar, né? Ou no caso não estudou nada ainda, mas deixou a redação de escanteio, e agora essa pessoa tem um adiamento. Será que ela começa mais tarde? Ela já começa agora? Qual que é a orientação que você passa? Então, isso é importante. As pessoas que ainda não começaram a escrever redação e têm a possibilidade de começar, né, a ter um conteúdo de qualidade, a ter professores direcionados, enfim, a ter, né, enfim, todo o sistema que a gente chama de Tríade 920+, né, é o método que eu desenvolvi aqui no quadro, e é muito importante que tenha realmente um posicionamento já de antemão, porque é bem possível ainda ter uma nota muito grande no Enem com esse pouco tempo de preparação. Inclusive, é uma das coisas que eu quero trabalhar na maratona. E por isso é muito importante, mas é claro, tem que começar desde já, porque a gente precisa permear alguns aspectos fundamentais, né, atrelados à prática, mas é bem isso mesmo que se deve fazer. Você deve começar o quanto antes para treinar o máximo que pode. Tipo assim, quando eu falo quanto antes, é tipo essa semana. Eu falo assim, não, vou ver um tema, vou ver a aula do Balti, vou treinar aqui e vou mandar ou para um corretor ou para um amigo que tem um domínio, né, é importante que tenha um domínio grande sobre isso, mas para mandar para um amigo que tenha confiança, né, para que tenha essa redação corrigida e já veja os erros e já saiba por onde você deve começar, e isso é muito importante. Tipo assim, se você tem possibilidade de ter acesso, se você ainda está continuando tendo ensino de qualidade, é importante que se comece desde já, mas é muito possível, isso já quero deixar aqui claro, viu, gente, isso é comum, né? Muitos alunos começam, por exemplo, no intensivo, muitos alunos começam no extensivo, e eu já tive casos muito legais de gente que começaram no semi-extensivo, por exemplo, o caso do Pedro é extraordinário. Pedro Akihiro foi um aluno nosso, do ano passado, ele ainda continua sendo meu aluno, e ele tirou 380 na redação no ano de 2018, né? 2019 era o ano passado. Em 2019 ele entrou e ele conseguiu, com pouco tempo de preparação, tirar 920 na redação. Então, assim, é bem possível, é muito legal, mas a gente precisa ter um direcionamento assertivo, a gente precisa ter um feedback positivo e a gente precisa ter uma prática constante. Então, se não começou ainda, agora é o momento, e o que precisar de mim, a gente tem vários conteúdos gratuitos aí, estamos lá no Balti Educa Quadro EAD também, que pode ir lá, que tem vários conteúdos, no grupo do Telegram tem conteúdo diário, gente, então assim, vamos aproveitar o máximo que a gente puder para alavancar aí esses estudos, tá bom? Bom, é isso mesmo, Balti, acho que você fez uma síntese muito bacana. Né, acho que a gente pode, assim, já encerrando essa parte das perguntas, falando sobre, né, lembrando o pessoal aqui do podcast que está nos assistindo, que eles podem voltar e revisitar esses conteúdos. A gente falou sobre o adiamento do Enem, falando sobre como o aluno pode lidar com isso para que ele seja mais bem sucedido, né? Então, a gente teve aí o INEP dando uma chance de justiça e de tempo para alunos que estão em dificuldade de produzir na quarentena, no isolamento social. Então aproveite isso, use isso a seu favor, né? Acho que você quer fazer mais algum comentário, Balti, antes da gente, ou Rai, não sei, algum dos dois, antes da gente passar para o final? Então, antes eu só queria falar um pouco, né, sobre a questão da preparação, lembrando vocês que o quadro tem esse conteúdo específico sobre redação, mas a gente está numa fase que a gente está produzindo um monte de conhecimento, né, o Bruno Werneck com os podcasts dele, Segredo de Aprovação, e com o 800 do Enem, a gente tem, né, os nossos professores sempre acompanhando, né, as aulas abertas. Então, gente, aqui é redação, mas dá para buscar dicas em todos os locais, né, e aí, por exemplo, a dica que o
Everton perguntou pra gente, uma pessoa que não tem certeza de qual carreira seguir, o técnico seria uma boa opção. Olha, eu te indico de verdade, dá uma olhadinha mais nos podcasts do Werneck, que ele vai discutir, às vezes, né, como que é, e a dica dele é primordial, já vou te jogar. Não importa para qual curso você deseja. Se você quer fazer o ensino superior, o estudo para a matéria do vestibular é a primeira parte, né? Você chega lá e vai ter nota para escolher o curso que você desejar no final do ano. Então, a gente primeiro tem que resguardar, passar, ter uma nota boa, principalmente falando no Enem, conquistar um lugar legal na nota de corte, mas escolher, né, por exemplo, se vai ser um estudo técnico ou não, é uma decisão muito individual e eu falo que tem a ver com como você se imagina, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos. Em que tipo de trabalho você quer exercer. Isso é colocar os pés no chão, né? Não só ficar lá assim, eu quero muito ser isso, mas pensando mesmo propriamente na parte prática. Eu vou levantar, vou para o trabalho, que tipo de trabalho? Eu vou estar no escritório? Eu vou estar lidando com pessoas, né? Então, isso tudo vai ajudar você a fazer essa decisão com mais qualidade, tá? Bate? Não, é isso, eu acho que eu estou satisfeito, acho que você falou tudo. Tranquilo. Então, hoje eu vou explicar que a gente mudou um pouquinho, porque como a gente vai focar no adiamento, né, gente? A gente está falando de um assunto mega importante aqui e que está muita gente, né, preocupada. Esse podcast não vai ter a segunda parte do Bora Discutir. Mas não se preocupa não, que sem referência vocês não ficam. O que a gente fez? A gente aumentou a colher de chá e hoje a gente vai participar junto com o Balt, indicando algumas obras literárias, algumas referências para vocês utilizarem na redação. Qual que foi o nosso pensamento? Você tem mais tempo, não tem? Então, aquele livro que você ia pegar só aquele resumo, só aquela frasezinha na internet para usar, e você sabe que ele vai ser legal, mesmo que o tema seja diferente, você pode ler, porque você agora consegue organizar a sua leitura para que ela aconteça a tempo do Enem. Então, use nossas dicas, aproveite para ganhar mais repertório agora, né? Então, vamos nessa. O João vai colocar aqui para vocês escrito embaixo quais são as indicações e a gente vai tentar falar rapidinho, né? Um pouquinho sobre cada uma. Eu vou começar, tá, Pedro? E aí depois... Beleza. Depois, você. Aí a gente pode fazer desse jeito, né? O livro que eu tô indicando hoje é um livro que eu particularmente adoro, comprei para muita gente, homens, mulheres, não faz diferença. Eu sei que muita gente vai temer por causa do título. Chama Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. É da Rebeca Solnit. Essa mulher, ela faz uma análise política sobre o repertório mundial de movimentos sociais ligados às mulheres, mas ligados, assim, economia, política, lugares de poder, situações que você pode utilizar na sua redação no sentido de referências históricas. Então, a construção dela é muito bacana. E ainda mais, a narrativa dela é uma delícia. Você consegue entrar mesmo no livro com ela e ir acompanhando, ler o livro numa sentada. Vocês vão ver. E esse livro vai ajudar muito vocês, não só nos movimentos feministas, como a gente acredita, mas em todo o assunto que você pode fazer esse recorte de gênero. Tem ficado muito bacana, né? E que você consegue fazer essa interseção entre os problemas. O que chama muita atenção, né, Balt? Corretor e etc. Vai chamar os olhos desse corretor para ele. E foi isso. Essa é a minha indicação. Vale a pena você comprar esse PDF online, tá? E também pelo e-book, que custa mais barato. Aproveitar aí que nós vamos na livraria mesmo. Pede aí pela internet e já lê, que vai ser muito bacana. Super legal, Rai, essa dica. Eu não conhecia, confesso que não conhecia esse livro. Vou procurar saber, porque eu acho que é um assunto que a gente sempre tem que estar observando sobre diferentes perspectivas, né? Então, eu vou fazer a minha antes do Balt, pode ser? Pode, vai lá. Beleza. Eu vou indicar, gente, normalmente eu só indico literatura, mas hoje eu vou indicar um filme que tem a ver com literatura, com uma obra literária, um romance, mas é um filme belíssimo que foi produzido e estreou ano passado, um filme nacional, que chama A Vida Invisível. E esse filme, ele é de um diretor que se chama Karim Ainuz, e ele é inspirado no romance que se chama A Vida Invisível de Euridice Gusmão, de uma autora também brasileira que se chama Marta Batalha. E esse filme, ele fala sobre a história de duas irmãs, rapidinho assim, que se separam por motivos da vida, e aí fala sobre diferentes perspectivas de uma mulher no Brasil dos anos 50. E é, assim, sensacional. O filme, inclusive, vai passar no Canal Brasil, anotem, sábado, às 9h20 da noite, vai passar no Canal Brasil uma sessão, assim, especial, e é um filme que é imperdível para qualquer pessoa, assim, que tem interesse por essa questão da sociedade brasileira, da história e da cultura brasileira, é, assim, sensacional. E o romance eu nunca li, mas pelo filme deve ser sensacional também. Legal. Gente, a minha colher de chá hoje vai ser meio narcisística.
Por quê? Porque eu vou indicar uma aula minha. Sabe por quê, gente? Porque assim, eu acho muito relevante escutar o que vocês têm a dizer, o que os alunos têm a dizer. E eu acho que é aí que está o termômetro do professor, né? Tipo assim, ele saber como indicar aquilo que os alunos querem ver. E algo que eu sempre percebo é que muitos alunos têm muito medo da surpresa do tema. Ou seja, como eu vou me preparar para algo que eu não sei que vai vir? E por isso que vem perguntas muito legais e pertinentes também dizendo qual será o tema desse ano, porque eu quero me preparar previamente. E algo que é importante para a gente fazer, desde já sabendo que a gente não tem a capacidade de adivinhar esse tema, é começar a se preparar para tudo. E para começar a se preparar para tudo, é importante a gente sempre verificar repertórios que a gente chama de coringa, né? Ou seja, o repertório que você vai poder utilizar ele para diversas situações. E eu dei uma aula, que a aula deve ter sido mais ou menos isso, o enunciado, não vou me lembrar assim de cor, que é como fazer uma redação sobre um tema que eu não sei muito, né? Algo assim. Tá aí no YouTube e eu dei ela 2 semanas atrás. Então, caso você tenha essa dificuldade, é muito interessante que você assista essa aula, porque na aula eu dei dicas de diversos repertórios que a gente pode utilizar para diversas situações. E talvez, né, já dando aqui um gostinho disso, seja, é claro, os repertórios que estão bebendo muito aí naquilo que é a área que a Rai exerce, a área que a Rai é apaixonada, que é a história, que a gente vai conseguir sempre fazer um paralelo entre o passado e o X-presente por meio de uma alusão histórico-cultural. Então é muito importante, por exemplo, a gente estudar o sistema colonial brasileiro, né, a Revolução Industrial, enfim, não vou dar mais dicas sobre isso, porque vai tá tudo na aula explicando direitinho como a gente pode, né, utilizar isso. Porque existem coisas, gente, que todo tema, principalmente falando de Enem, está aí presente. A questão da negligência governamental, então a gente sempre buscar repertórios ligados à negligência governamental, ou então à desigualdade social, como por exemplo foi o ano passado, a gente percebe que tinha vinculado à desigualdade social, e quando a gente pensa em desigualdade social, a gente pensa, é claro, na nossa colonização, e a gente pensar, por exemplo, em avanço tecnológico, que é algo também que sempre cai, ou então, de alguma forma, seja falando do capitalismo exacerbado, né, ou seja, falando sobre o avanço tecnológico no geral, a gente pode pensar, isso falando em várias bancas, né, gente? A gente sempre pensa, por exemplo, na Revolução Industrial. Então, nessa aula, eu trabalhei justamente esse jogo de cintura, né? Ou seja, como você vai se portar com um tema que você não conhece pouco. Então, eu dou técnicas para vocês trabalharem dentro da bagagem cultural de vocês, como vocês vão chegar nesses repertórios, né? É claro que é preciso ter um domínio ali de toda uma estratégia argumentativa, de toda a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, mas é muito importante que vocês tenham esse jogo de cintura. E esse jogo de cintura é ferramenta primordial para a gente ter um sucesso na redação do Enem, porque justamente a gente está lidando com uma situação surpresa. Então, sempre diante de uma surpresa, a gente precisa ter jogo de cintura, e eu ensino nessa aula, da melhor forma que eu conseguir, como vocês podem ter esse jogo de cintura. Então, a colher de chá esta semana é sobre a minha própria aula, que eu dei essa dica para vocês, de como vocês lidarem bem com um tema que vocês não conhecem muito, tá bom? Ai, gente, esse colher de chá é para que vocês saibam sempre. Como que eu vou ver isso tudo? Não precisa ver tudo. Você vai sempre complementar os repertórios que você sabe menos, os repertórios que você conhece, menos referências, e sempre também, né, aperfeiçoando o que você já sabe, né, Paty? Sempre é bom ter informações a mais sobre os assuntos que você já domina. Inclusive, que ler essas informações é uma delícia, né, gente? Eu não sei vocês, mas quem gosta da área de tecnologia, ou área de cultura, ou até a área de saúde, gosta de ler notícias, gosta de se aperfeiçoar, gosta de ver séries sobre. Então, assim, eu amei, e eu acho que vocês têm que começar a escrever isso, fazer aquele caderninho de repertório para acompanhar a gente, porque a gente está fervendo de boas indicações, né? Vamos encerrar, gente? Antes de encerrar, vocês podem encerrar e aí depois eu termino com uma reflexão também, que vai ser muito legal, sobre o quanto o Enem modificou também essa noção de bagagem cultural. Aí eu faço essa reflexão pequenininha e encerro, pode ser? Claro, beleza. Então eu vou me despedir, gente. Foi um prazer fazer parte do chá dessa semana, e a gente se vê semana que vem, também às 16 horas da quarta. Beijo. Tchau, gente. Um beijo também. Boa tarde para todos. Gente, antes de eu me despedir, eu quero falar sobre isso, porque a gente começou falando sobre como o Enem realmente, de fato, modificou todos os panoramas da educação, né? E a gente pensar, por exemplo, que isso não é diferente também desse aspecto que a gente está tratando, que é a respeito dos repertórios, né? Os repertórios, eles bebem, é claro, de uma fonte muito principal, que é a bagagem cultural. Ou seja, o corretor, a banca, quer ver
se o aluno tem bagagem cultural. E agora, quando o Enem assumiu essa posição de sistema unificado, essa bagagem cultural ganhou outro aspecto. Não é meramente algo puramente científico. A gente tem algo, né, que a gente pode utilizar dentro de nós, que é a nossa bagagem cultural de lazer. Né? A gente pode utilizar coisas que são confortáveis para a gente, que são fáceis, né, da gente estudar. E é o caso disso, por exemplo, de séries, filmes. Né? A gente tem outro podcast também, que é o podcast Tira 920+, que ele acontece na terça, só no Instagram do Quadro, às 13 horas. E o tema dessa semana foi sobre repertórios. E eu falei muito sobre isso, inclusive fiz uma dinâmica com os alunos, falei assim, fala a série que vocês gostam aí, que eu vou falar com qual tema vocês poderiam utilizá-la. Né? E foi super legal, a gente teve várias séries, Naruto, a gente teve Peaky Blinders, enfim, Euphoria, teve várias séries que eu consegui lá, meio no jogo de cintura também, falar como eles poderiam utilizar essas séries que eles amam, essas séries que eles são apaixonados na redação. Então o Enem também modificou isso, a bagagem cultural ela foi ampliada num sentido que ela já deveria ter sido antes, né? Porque se a gente for analisar bagagem de cultura, cultura é muita coisa, cultura não é só o que é de fato acadêmico, mas cultura é também o que é do povo, né? Digamos assim, da sociedade. Então isso é muito importante, o Enem também veio modificando esses panoramas em quesitos de repertórios, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E até mais. Beijo!